Mas se você perguntar qual que é a minha descoberta arqueológica mais significativa, não aconteceu em Israel, não aconteceu no Oriente Médio, aconteceu no Brasil e é a peça que eu vou contar e vou contar olhando para vocês. Tem um tijolo que há 40 anos alguém trouxe do Iraque. Quando os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil lá, um brasileiro visitava as ruínas da Babilônia. E fez amizade com um soldado lá, brasileiro, gosta de falar de futebol, aquela coisa toda. Quando ele estava voltando para o Brasil, ele pediu aquele tijolo. E trouxe para o Brasil. Ele trouxe porque o tijolo tinha uns desenhos bonitinhos. Quando chegou no Brasil, ele ia jogar fora aquele tijolo. Ele ia jogar fora aquele tijolo. Mas aí a esposa falou, não joga fora não. Dou pro professor Paulo Barbosa, que ele é professor de história. Ah, bom. Esse professor ficou com esse tijolo mais de 20 anos. Quando eu estava no museu mostrando algumas escritas cuneiformes, esse professor chegou e falou, eu tenho um tijolo lá em casa com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Eu cresci o olho, como você fez aqui agora. Eu falei, eu quero ver. Quando chegou na casa dele, que me deu o tijolo, eu pus no colo assim. E eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que está escrito? Eu falei, não dá para ler igual se ele é o jornal. Mas dá para traduzir, porque em arqueologia a gente estuda egípcio, arcadiano. E eu traduzi. As 3 linhas do tijolo dizem assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Quando eu traduzi o tijolo, eu publiquei a tradução num artigo indexado, a gente precisa disso para o currículo Lattes. Aí depois veio a vez de datar o tijolo. Aí eu fiz uma parceria com a USP, eu já estava estudando na USP nessa época, para datar o tijolo pelo IPEM. A gente faz uma datação com termoluminescência, que data a cerâmica. E bateu que o tijolo tinha 2.300 anos. Ele é 300 anos antes da Era Comum. Aí eu tive um problema. Vocês que são teólogos sabem qual é. É que o Nabucodonosor está 600 antes da Era Comum. Os cristãos falam antes de Cristo, o judeu fala antes da Era Comum. Então, se o tijolo está dando 300, como é que eu explico essa defasagem?